Viver, a que se destina? Começamos cantando, né? Um trechinho de uma letra de uma música do Caetano. A questão filosófica, que serve também de título para o trabalho mais recente do escritor Mário Sérgio Cortella, em parceria com o historiador Leandro Carnal, nosso ilustre convidado de hoje. E está aqui o livro, ó, na minha mão. Depois eu vou postar nas redes sociais do GNT e nas minhas, porque certamente é mais um daqueles que faz o fã-clube dos dois só aumentar. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Saia Justa. E quero te botar a pergunta, aproveitar o título do seu livro e colocar essa pergunta. Viver, só que em quarentena, a que se destina? Viver em quarentena é para preservar o valor maior, que é sempre a vida. Quando aquele médico, essa cena linda que você colocou, dança asa branca, que é a esperança que volte a chover no sertão. Sempre chove um dia, sempre vem amanhã depois da noite, sempre existe um amanhecer, por pior que seja a noite. Então, viver se destina, em primeiro lugar, a preservar o valor maior, que é a vida. Saúde pública, a coisa mais difícil do mundo, eu tive altas conversas sobre isso com o Drauzio Varela, a coisa mais difícil do mundo é as pessoas entenderem o que é o risco pessoal e o que é o risco coletivo. A gente falou um pouco sobre isso lá na chamada. Por que é tão difícil as pessoas entenderem que a gente está agora em prol do coletivo e não de si próprio? Você sabe que muitos filósofos, como Locke, na Inglaterra, ou então Rousseau, que nasceu no que hoje é a Suíça, eles pensaram bastante sobre por que a gente abandona o estado natural, por que nós saímos da liberdade total que o indivíduo tem e passamos a viver em sociedades onde há outros poderes. E lá no 16, Etienne de La Boétie perguntou por que nós cedemos nossa liberdade a um governante. Mas vamos partir de um pressuposto muito direto. Em países de cultura como a brasileira, nós valorizamos muito a liberdade individual e muito pouco as regras coletivas. E em países como o Japão, por exemplo, se valoriza muito a regra coletiva e pouco a liberdade individual. Então, por exemplo, o trânsito é melhor em Tóquio do que em São Paulo. Por exemplo, é melhor viver em um estado como o estado japonês, mas é melhor participar de uma festa no Brasil, porque nós gostamos da liberdade individual, cada um chega a hora que quer, faz o que quer e assim por diante. Os japoneses valorizam muito a disciplina, isso é bom para o coletivo e às vezes oprime o indivíduo. Nós valorizamos muito o indivíduo, isso é ruim para o coletivo. Então é um processo de negociação. Como desde o iluminismo se diz, minha liberdade termina onde começa a do outro. Eu não sou inteiramente livre ao viver em sociedade. E por isso eu tenho que me adaptar às regras que preservam a sociedade. Ou voltar ao estado natural. Então, comprar um sítio no meio do mato, fazer um poço artesiano e ficar lá esperando a segunda vinda de Jesus. Aí eu estou livre de me inserir na maioria das regras sociais. Né? Eu acho que é um desafio, né, a gente pensar no coletivo em situações limítrofes, tanto físicas, quanto sociais, quanto psíquicas. Eu tenho visto muita gente ao redor, aspas, quebrando de certa forma, quer dizer, não aguentando mais e não conseguindo pensar no coletivo às vezes como deveria. E aí eu pensei sobre essa coisa da barbárie. Será que a gente vai se deparar com uma situação onde o racional, o ético e o coletivo vão dar lugar ao animalesco? Ou, como disse Hobbes, né, lá em Leviatã, que nem você citou, será que a gente vai se deparar com essa quebra de contrato social onde o lobo o homem é o lobo do homem? Ou, professor, e aí é que está a minha pergunta, será que você é time Rousseau, que acha que a gente vai estar mais para o bom selvagem? Você sabe que a gente sempre notou a contradição de Rousseau, que falava muito em cuidar bem das crianças, como no livro Emílio, e abandonou todos os filhos que teve. Falava muito da importância do afeto e foi um homem muito difícil com as mulheres, a ponto de alguém dizer dele que ele amava muito a humanidade e muito pouco ao ser humano concreto ao lado dele, né? Mas eu vou lembrar uma coisa importante. Na verdade,
Os animais são muito disciplinados. Os animais seguem o instinto e não têm essa liberdade de escolha que nós temos. Eu acho que dizer que nós vamos retroceder aos lobos seria quase uma perspectiva otimista. Eu acho que nós podemos retroceder ao que há de pior no ser humano, pensar exclusivamente em si, naquele ponto que a liberdade não pode existir. Ela não pode existir quando a minha escolha afeta do outro. Então, eu posso ser perfeitamente livre para fazer muitas coisas, desde que não afete a escolha alheia. Como eu posso contaminar pessoas, posso ocupar espaço em UTIs, que eu não deveria, porque a gente mais grave, seria bom que aqueles que podem abram mão do direito de ir e vir, que é um direito constitucional, em nome de um valor maior que a vida, e fiquem em casa. É a grande lição de hoje. Quem pode, fique em casa. Quem não pode, infelizmente, tome todos os cuidados. Mas quem pode, tente não ser um ônus para o grupo. Essa, eu acho que é a grande questão que a gente está vivendo agora, né? É esse senso de coletividade que está sendo um desafio. A gente vive num país fragmentado, polarizado. Essa polarização, ela dificulta essa empatia. E a gente vê que num risco, numa situação de risco, num primeiro momento, pensar no outro não existe. Na primeira semana foi todo mundo pro supermercado comprar papel higiênico, estocar álcool em gel, máscara acabou. Como que a gente pode chamar essas pessoas, como que as pessoas podem ser tocadas para que o coletivo venha acima do individual? Você sabe quando Jesus teve que dar um exemplo, já que é importante na nossa cultura o ensinamento dele, e pensa naquele núcleo duro do cristianismo que é o Sermão da Montanha, você pensa, como é que eu devo amar a pessoa ao meu lado? Como é que eu vou amar a Mônica? Eu vou amar a Mônica como a mulher mais maravilhosa do mundo, eu vou amar a Mônica como modelo de mulher. Jesus disse uma coisa muito interessante, você vai amar ao próximo como a si mesmo, que é o reconhecimento de que a coisa que eu mais amo no mundo sou eu mesmo. Quem disse isso foi Jesus, não foi Hobbes nem Rousseau. O que eu mais amo sou eu mesmo. E exatamente porque eu me amo, eu tenho que fazer desse meu egoísmo instintivo e natural, eu tenho que fazer disso um gesto político. Aquilo que Aristóteles pensava, para viver na polis, eu tenho que fazer um gesto político, ir ao encontro do outro, porque eu sou um animal político, sou um politicon, eu vou ao encontro do outro, porque se a polis for bem organizada e feliz, isso me beneficia. É o que lá na frente os liberais vão dizer. O padeiro, Adam Smith lembra, o padeiro não acorda cedo porque ele gosta de você, ele quer o seu dinheiro. E eu não vou comprar dele porque eu acho ele legal, mas é porque eu acho que ele oferece o melhor produto pelo menor preço. E quando o egoísmo se torna produtivo, eu consigo avançar. Então eu vou respeitar as pessoas porque eu quero ser respeitado. Eu vou amar as pessoas como a mim mesmo. Eu vou evitar ser agressivo no trânsito, porque isso pode me atingir. E essa é uma característica social. A violência, ela sempre se volta contra as pessoas. Por isso que eu insisto, né? A luta contra o preconceito não é só da vítima do preconceito. Eu preciso ser antirracista, não é porque eu seja alvo de preconceito racial, mas é porque se o racismo vencer, o mundo será tão tóxico, tão inabitável, que o próximo passo é atingir outro grupo. Então, a defesa da mulher, a defesa de pessoas com homoerotismo, a defesa de pessoas que tenham menos recursos, a defesa da luta contra o racismo, ela é sempre uma luta de todos, não é o grupo mais atingido é o que tem, naturalmente, aquilo que é o protagonismo, mas ela é uma luta de todos. Então, eu preciso lutar pelo morador de rua, porque se o morador de rua for destruído na sua dignidade, o próximo passo de ataque à dignidade é a minha, que não sou um morador de rua. Então, é esse egoísmo universal que foi reconhecido por Jesus como um gesto de ir ao encontro do outro. Então, quanto mais frágil a pessoa, mais o grupo deve proteger, porque isso salva o grupo, como os elefantes, que no caso de ataque de animais, colocam os filhotes no meio instintivamente. Não é porque tem um instinto materno ou paterno, mas é porque sem os filhotes o grupo não sobrevive. Sem proteção às crianças, sem proteção aos velhos, sem proteção aos frágeis da sociedade, o grupo não existe.
pandemia, para mim, ela só escancara cada vez mais as desigualdades sociais que a gente já sabia que existiam no Brasil, mas elas ficam mais visíveis, né? Eu tenho refletido muito sobre liberdade, sobre ética, e para mim, acho que uma das conclusões que eu tenho tirado é que a liberdade ela não é absoluta a partir do momento em que ela coloca outra pessoa em risco. Eu não sei muito sobre filosofia, mas eu sei muito sobre os ensinamentos que a minha mãe deixou. E eu lembro que ela sempre me dizia: não é porque Maria se jogou do penhasco que você também vai se jogar do penhasco. Então, essa analogia muito simplória é para colocar que muitas pessoas têm usado a fala do presidente da República como desculpa para furar a quarentena. Então, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre essa ética. Se eu sei que é errado, por que eu vou fazer isso só porque outra pessoa está dizendo que é errado? E eu queria te perguntar, Karnal, eu estou muito comprometida com a minha quarentena e eu também sei que tem muitas pessoas que estão comprometidas, outras nem tanto. Então, o que esse comprometimento ou esse descomprometimento fala sobre o nosso comportamento social? Bem, nós somos desiguais e, como você lembrou muito bem, eu acho que essa pandemia trouxe à tona uma questão fundamental. Sempre fomos desiguais, mas a pandemia mostrou uma desigualdade brutal, quer dizer, de gente que mora, por exemplo, em comunidades onde é impossível ter reservas financeiras, é impossível ter estoque de alimentos e é impossível você isolar alguém na casa se for atingido, ou mesmo conviver em um espaço, como lembrou em texto recente o já citado Drauzio Varela, onde eu tenho que afastar a mesa do meio para colocar os colchões à noite para as pessoas dormirem muito próximas umas às outras. Então, existe uma desigualdade que ela é natural. Por exemplo, você acaba de perguntar, eu fiquei olhando, nossa, olha a nossa desigualdade, olha a beleza do seu cabelo e olha para mim. É uma desigualdade natural. Nós somos diferentes fisicamente, nós somos diferentes em vários sentidos. Agora, quando eu transformo a desigualdade em discurso político e quero exercer poder sobre alguém, então isso se torna uma tirania. Eu acho que uma das lições do coronavírus é exatamente que se nós não refletirmos seriamente sobre a desigualdade brasileira, não apenas essa epidemia, mas tudo que vai acontecer no futuro vai tornar essa sociedade inviável. E, de novo, eu volto ao egoísmo natural. Eu tenho que combater a desigualdade, não é para um sentimento de esquerda, não. Eu tenho que combater a desigualdade para que eu possa continuar existindo nessa sociedade